Boa tarde, queridos alunos, professores, os pais também estão assistindo. Estamos aqui para mais uma aula de Química da primeira série. Professora Simone, eu estou aqui para mediar a aula com vocês, então acompanhar vocês aqui no chat, dar todo o suporte aí. Então, vamos para a aula, professora Simone. Boa tarde. Obrigada, Dani. Boa tarde, estudante, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estar dando continuidade à nossa aula sobre as leis ponderais. Lembra da aula passada? Mas, para isso, vou pedir para vocês o quê? Que tem o caderno do aluno em mãos, né? Que vocês anotem a dúvida de vocês. Pode botar o próximo slide, por favor? Que vocês anotem a dúvida de vocês, né? Que vocês tenham o caderno em mãos, que vocês realizem as atividades. E a habilidade que nós vamos trabalhar hoje vai aplicar as leis da conservação em massa e proporções físicas que prevê a massa e reagente. Foi o que nós também fizemos na aula passada, lembram da aula passada? Na aula passada nós trabalhamos o quê? A lei da conservação de massa ou a lei de Lavoisier, lembram disso? O que a lei de Lavoisier diz? A próxima. A lei de Lavoisier diz que uma reação química é feita em um recipiente fechado e a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas do produto. Ou também podemos dizer que na natureza nada se cria, nada se forma, tudo se transforma. E também a lei de Proust. O que a lei de Proust diz? Que a lei das proporções constante ou lei de Proust, né? Ela diz que a proporção em massa da substância que reage e que são produzidas numa reação, ela é fixa, constante e invariável. Então, para nós vermos como funciona a lei de Proust, a lei de Lavoisier, nós vamos brincar um pouquinho com um simulador, né? Eles vão colocar o simulador para nós vamos brincar um pouquinho com a lei de Proust. Vamos lá? Tá, eu vou entrar. Tá. Nós vamos trabalhar com as moléculas. Então, vamos falar sobre reagente, produto em excesso. Vamos lá? Vamos trabalhar primeiro com a reação da água. O que eu trabalho com a reação da água? Quem são os meus reagentes da reação da água? Eu tenho o hidrogênio, se vocês verem aqui, e tenho o oxigênio, que vai me produzir a água. Essa reação ela está balanceada. Porque ele fala 2 hidrogênio, né? Tá vendo aqui? Para 1 oxigênio, que vai me dar 2 águas. Se eu começar com 1 hidrogênio, né? 1 mol de hidrogênio e 1 mol de oxigênio, eu não produzo a água. Se vocês olharem aqui, pós-reagir. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar mais 1 hidrogênio. Quando eu coloco 2 hidrogênios com um oxigênio, né, uma molécula de oxigênio, eu produzo 2 moléculas de água. Se colocar mais 1 hidrogênio, eu passo a ter 3 hidrogênios, mas eu não produzi nenhuma água, perfeito, pessoal? Se eu colocar outro hidrogênio, também não produzir água. Eu tenho o que em excesso aqui, se vocês verem, reagente é o hidrogênio, o oxigênio, produto, no meu caso, é a água, e eu tenho quem aqui, hidrogênio em excesso, e posso ter oxigênio em excesso. Se eu colocar mais uma molécula de oxigênio, o que vai acontecer? Presta atenção. O que aconteceu? Eu produzi 4 água, não tenho nenhum hidrogênio e nenhum oxigênio em excesso. Se eu colocar mais um oxigênio, eu passo a ter quem em excesso agora? O oxigênio. Vou colocar mais um hidrogênio. Coloquei um hidrogênio. Então, o que eu tenho? 5 hidrogênio, 3 oxigênio, que vai me dar 4 água. E vou ter em excesso quem? 1 hidrogênio e 1 oxigênio. Para eu acabar com esse excesso, o que eu faço? Vou ter que colocar quem? Vou ter que colocar outro hidrogênio. Se vocês olharem aqui, não é 2 para 1 para 2 a reação? Então, eu tenho que ter sempre múltiplo. Olha aqui a lei de Proust. Se eu multiplicar 2 por 3, eu vou ter 6. Se eu multiplicar 1 por 3, eu vou ter 3.
Se eu multiplicar 2 por 3, eu vou ter 6. Vamos fazer com a molécula de amônia rapidinho aqui, ó. Vamos mudar. Agora eu tenho a amônia. O que a amônia é? Eu vou ter no reagente o nitrogênio, o hidrogênio, que vai me dar na amônia. Então, qual que é a proporção que nós falamos, né? A estequiometria dessa reação é 1 para 3 para 2. Preciso de 1 de nitrogênio, 3 de hidrogênio, para me produzir 2 de amônia. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1 de nitrogênio e 1 de hidrogênio. Não produzi nada. Colocar outro de hidrogênio, também não produzi nada. Na hora que eu coloco o terceiro de hidrogênio, já produzi 2 amônia. A relação aqui, ó, 1 para 3 para 2. Se eu colocar um outro de nitrogênio, o que acontece? Ele vai ficar em excesso. Aí eu vou colocar mais 1 de hidrogênio, eu vou ter 1 de nitrogênio em excesso e 1 de hidrogênio. Coloco outro hidrogênio, e agora o que eu tenho? Eu tenho 2 de nitrogênio, 5 de hidrogênio, 2 de amônia, eu vou ter em excesso quem? O nitrogênio 1 e 2 de hidrogênio. Na hora que eu acrescento a sexta molécula de hidrogênio, o que aconteceu? Eu vou ter a reação 2 de amônia para 6 de hidrogênio, me produzindo 4 de amônia. A lei de Proust aqui de novo, ó. Se eu multiplico essa reação por 2, eu vou ter 2, né? 1 vezes 2, 2. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 4, 2 vezes 2, desculpa, 4. Perfeito, pessoal? Deu pegar a ideia? Então, agora vamos para a nossa prática. Vamos lá? Agora, o que eu quero que vocês façam? Só eu voltar aqui. Deixa eu fechar. Fechei. Opa. Pronto. Voltando para o PPT. Tá, a próxima, por gentileza. Mais 2. Mais uma, por favor. Agora, eu quero que vocês interagem comigo. Baseado nessa brincadeirinha que nós fizemos aqui no começo da aula, eu vou pedir para vocês fazerem o quê? Analisarem essa tabela, né, que é combustão do etanol, e vocês vão falar para mim se ocorreu conservação da massa da amostra 1. Eu vou dar 1 minutinho para vocês falarem se ocorreu ou não. Tá? Vamos lá? Voltando aqui do chat, a galera super participando aqui, Simone, mas o pessoal ficou meio dividido, viu? Percebi que teve uma galera que falou que sim, outra que não. O Eduardo falou que sim, pois sobrará oxigênio após essa queima. A Brenda disse que não, a Jamile disse que não. Então, tá bem dividido assim. Então, vamos resolver aqui. Vamos lá? Vamos ver como que vai ficar. Coloca o PT um pouquinho na tela, só para eles verem, por gentileza. Eles falam assim, ó, que a massa inicial, eu tenho lá etanol 52. 52 de etanol. Aí ele fala que o oxigênio é quanto?
Ele fala que é 96, certo? 96 de oxigênio. Aí, depois ele fala que foi produzido gás carbônico. Vou escrever 88. gás aqui. 88. E depois ele coloca aqui... 54 de massa... De água, né? De água. E que ele coloca na sequência? Etanol em excesso 6. Então, ele colocou aqui, ó, ele já falou para vocês que o etanol está em excesso quanto? 6 gramas, né? Lembrando que tudo é massa, tá bom, pessoal? Só para a gente poupar um pouquinho de tempo. Vamos lá? Então, o que acontece? Eu entrei na minha reação com 52 de etanol, 96 de oxigênio, e eu produzi 88 de gás. Deixa eu pôr uma divisãozinha aqui, só para a gente não esquecer. Produzi 54 de água e sobrou 6. Então, qual que é a reação? Né? Como que eu vou saber, como que eu vou chegar, o quanto de etanol foi produzido? Se sobrou 6, então 52 menos 6 vai dar quanto? 52 menos 6 vai dar 46, certo? Então, a minha reação nessa amostra 1 vai ser o quê? Ele vai consumir 46 de etanol com 96 de oxigênio e vai produzir 88 gramas do gás carbônico e 54 de água. Perfeito? Vamos ver se está dentro da lei de Lavoisier, se a somatória das massas do reagente tem que ser igual à somatória da massa do produto. Lembra que o meu produto tem algo que é mais, ó, 6, tá? Porque foi em excesso. Eu só fiz o quê? Uma correção, porque o 52 ele não participa da minha reação, porque vai sobrar 6. Então, se eu pegar aqui, ó, 46 mais 96, me ajuda aqui, gente. 2 vai 1, 10, 142, é isso? Certo? E aqui, 8 mais 4, 12 vai 1, 142. Perfeito? Certo? Então, a massa que eu tenho no reagente, 142, massa no produto, 142. Perfeito? Então, aqui eu falo o quê? A pergunta foi se a tabela ocorreu com conservação da massa. Sim, ocorreu. Né? 142 mais 142, só que ele entrou 6 a mais aqui, o 6 a mais está aqui. Põe a próxima tela, por gentileza. Eu coloquei para vocês aqui, ó. Eu coloquei a amostra 1 na primeira linha para vocês, que está no exercício de vocês. E o que eu fiz na tabela de baixo? Eu fiz a correção daquilo que aconteceu na minha reação, né? 46 mais 96 de reagente, 88 mais 54 do meu estado final, que, no caso, é o meu produto. Perfeito? Agora, a próxima, por gentileza, o que eu quero que vocês façam? Próxima tela, por gentileza. Na próxima está assim. Eu tenho lá a primeira amostra corrigida. Já corrigi ela, perfeito? Já tirei do 52 e pus o 46. E eu tenho agora uma segunda amostra, 2, que ele dá lá 23 de massa de etanol e 54 de oxigênio. E ele pergunta para vocês, na amostra 2, calcule a massa de gás carbônico e água formada. E se há excesso de reagente, escreva nessa informação na tabela. Lembrando que essa tabela, esse exercício, está no caderno de vocês, está no volume 2, na página 42. Então, vocês vão trabalhar agora com a amostra 1 corrigida e a amostra 2. Vocês vão completar a tabela da amostra 2. Vou dar para vocês um minutinho. Vamos lá?
Voltando com mais um chat. Ó, o pessoal super participando aqui, Simone. E Legal. tá mais ou menos assim, as primeiras estão iguais e as últimas diferentes. Vou ler alguns aqui. Ó. O Matheus falou que 44 é do gás carbônico, 27 é da água e 3 do etanol. Aí a Cindy disse 44, 27 e 0. E o Gabriel 44, 27 e 3. E aí, qual é a resposta correta? Quase lá no caminho. Vamos fazer aqui junto, Vamos pessoal? ver. Eu coloquei aqui, ó. O que eu usei agora? Eu usei o quê? A primeira amostra corrigida. Então, eu coloquei aqui, ó, 46, 96, 88 e 54, perfeito? E ele pergunta se a 2, qual que era a massa do gás carbônico e também qual que era a massa da água e se tinha algum excesso. Mas ele te deu do etanol e do oxigênio, perfeito? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ver se tem alguma relação entre a amostra 1 com a amostra 2. Se eu pegar aqui no etanol, 46, 23, tem alguma relação esse número? Tem. Ó, dá para perceber que tá... Exatamente. Se você olhar aqui, ó, o que 23 é do 46? É a metade, né? Eu dividi por quê? Por meio. Perfeito? Então, se eu pegar o 96 dividido por 2, obrigatoriamente, que eu tenho que permanecer a lei de Proust, né, a proporção, se eu pegar aqui no cantinho, ó, 96 e dividir por 2, eu vou ter 4, 1, 6, 8. Então, metade de 96 vai ser o quê? 48. Só que eu tenho quanto? 54. Então, se eu pegar aqui metade de 96, vai ser o quê? 48. Opa, 48. Só que eu tenho quanto? 54. Eu tenho um excesso. Quanto é esse excesso? Então, eu vou ter um excesso, né? De oxigênio, quanto? 6 gramas. Perfeito? Então, 23 de etanol, vou pôr aqui embaixo em tudo. Ó, 23 é o que vai reagir. Com quanto? Com 46, que eu calculei agora, certo? Lembrando que eu tenho o quê? 6 gramas em excesso. Então, qual vai ser a metade do gás carbônico? Eu tenho que também trabalhar com essa proporção. Metade de 88 vai ser o quê? 44 gramas. E metade de 54 vai ser quanto? 27 gramas. Opa, 7. Então, quem falou que a massa do gás carbônico 44, a massa da água 27, e haverá um excesso de quem? Do oxigênio, não do etanol, como alguns falaram, né, Dani? Tudo bem, pessoal? Então, Simone, nesse caso aí, a gente sempre tem que olhar e tentar identificar essa relação de proporção. Sim. Então, aí você vê se for metade ou se é o dobro. Exatamente. Sempre vai analisar. Aí, a partir disso, você já consegue fazer a mesma proporção para todos os outros, né? E aí você acha... Exatamente. Eu tenho que permanecer a lei de Proust, né? Isso. Que é proporcional, né? Perfeito? Fechamos esse item aqui. O próximo, por gentileza. Aí eu coloquei para vocês, né? No próximo, no caso, a amostra 2 corrigida. Né? Lá coloquei para vocês metade. Né? Pode passar o próximo, por gentileza, aí a resposta. Aí eu tenho o item C para vocês responderem para mim. Eu dei lá o item 1 corrigido, o item 2... não está corrigido aí, mas tudo bem. Nós corrigimos aqui agora, né? No lugar de 54 foi 46. Aí tem a amostra 3, que ele fala assim. Na amostra 3, calcule a quantidade do etanol adicionado, sabendo que o oxigênio está em excesso. Ele já te deu uma dica, né? Porque está lá falando na tabelinha, tá vendo? Ó, oxigênio em excesso, 4 gramas. E qual é a massa do gás carbônico e da água produzido? E coloque na tabela. Então, vou dar para vocês um tempinho maior. Vou dar 3 minutos para vocês responderem essa questão. Vamos lá?
Voltamos de mais um chat. Ó, o pessoal aqui respondeu mais ou menos parecido. Vamos lá. Ó. O Giovanni falou que 92 de etanol, 196 de gás carbônico e 108 de água. Aí o Alessandro, 92, 196 e 108. Quem mais colocou aqui? Ó, 96, 196 e 108. Então, está mais ou menos parecido aqui a participação. Alguém falou aqui, ó, o Eric falou 172 de gás carbônico e 108 de água. Tá. Está um pouquinho meio ainda oscilando, né? Então, vamos olhar aqui, pessoal. Então, eu tenho a amostra 1 na primeira linha, né? 46, 96, 88 e 54. Lembra que nós já corrigimos nossa primeira amostra, né? Aí, na terceira, que foi a pergunta, ele deu aqui 196 de oxigênio e avisou para nós que eu tenho um excesso de 4 de oxigênio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com o valor exato. Eu vou tirar o excesso. Então, 196 menos 4, eu vou ter quanto? 192. Então, a minha reação agora vai ser o quê? Eu consumi 192 gramas de oxigênio. E ele quer saber quanto de etanol, de gás e de água. Então, a partir do momento que eu faço a correção, extraindo o que foi excesso, eu parto para a relação. Se eu olhar aqui, ó, 96 para 192, tem alguma relação? Eu consigo achar alguma relação? Consigo, professora Dani? Eu estou percebendo daqui que tem. Ó. Qual que é a relação, professora Dani? É o dobro. O dobro? É o Vamos dobro. ver se é dobro mesmo? Vou fazer a continha agora aqui. Se eu ainda estou lembrando como que multiplica por Vamos 2 fazer aí, aqui, ó. é o dobro. 96 vezes 2, vai dar 2 vezes 6, 12, sobe 1. 2 vezes 9, 18 mais 1, 19. 192. Está certo, professora Dani? A tabada então, do 2 ainda está indo, a minha relação gente. aqui, a proporção vai ser 2. Então, eu vou ter que ter o dobro de quem? Do etanol, que vai dar 92. O dobro do gás vai dar quanto? 176. Opa, multiplicando por 2, né? Sempre multiplicando por 2 aqui, não posso esquecer. E do gás, da água, perdão, vai dar 108. Então, algumas pessoas confundiram algumas coisinhas aí, né? Mas muito cuidado. Então, se eu falo que se tem o excesso, eu subtraio o excesso e trabalho com o valor real. Quem é o valor real foi o 192. E vejo qual a relação que ele tem com o número que eu tenho da amostra conhecida, que foi, no caso, nossa amostra corrigida número 1. Perfeito, pessoal? Ah, então, ó, o Giovanni, a Juliana, eles acertaram aí. Eles fizeram... Então, ficou 92, 176 e 108, né? Ô, professora Simone, e se eu pegar... Eu vi aqui que tem o experimento 2, né? Se eu pegar o experimento 2, eu também consigo fazer isso com o experimento 2? Consegue. Se você fez a correção certinha no experimento 2... ele também vai dar. Vamos fazer, então? Vamos. Vou ter que apagar tudo, tá, pessoal? Ou se eu consigo fazer em cima? Até consigo fazer em cima, porque aqui eu não consigo apagar só uma linha, né? Vamos apagar mas tudo. acho que pode apagar tudo, eles dão um print depois. Tá, vamos lá, então. A senhora fala para mim, por favor, quais são os valores? Então, Tá, 23 de etanol. 23, na amostra 2, né? Isso, amostra 2. 23 de etanol. Isso. Aí aqui está 54, mas acho que não foi corrigida, né? Não, não foi. Aí acho que eu acabei comendo bola. Qual que é o valor corrigido? É 40 e... 40 e... Acho que era 48. Mas a gente volta aqui, a gente vê. Espera aí, vamos lá ver. Isso, é 48. 48 de oxigênio. 48 de oxigênio. Tá. Aí, 44 de gás carbônico. 44 de gás. E 27 de água. Então, a água, 27. E qual que era a pergunta aqui no oxigênio? Era 196, né? Isso, 190... 196 com 4 de excesso de oxigênio. De excesso de oxigênio. Por aqui, ó, excesso de oxigênio, perfeito? Então, subtraindo 4 aqui, eu vou ter um valor de 192. Qual a relação que eu tenho daqui para cá? Se eu pegar aqui o 48, multiplicar por 4, por 4.
4 vezes 8, 32, vai 3. 4 vezes 4, 16, com mais 3, 192. Então, a relação aqui vai ser 4 vezes, certo? 4 vezes. Então, eu multiplico aqui também por 4 vezes. Então, 23 por 4, agora eu preciso do gabarito. A cabeça não pensa mais. Que vai dar 12 vai 1, 92, certo? Multiplicando aqui por 4. Qual é o gabarito? 4 vezes 44 vezes 4? Vai 176. 176. E 27 vezes 4 vai dar quanto? 108. 108. Então, dá, desde que esteja com a amostra com valor corrigido. Ah, tá. Então, sempre tem que perceber se está com valor corrigido para depois jogar no cálculo e ver, né? Porque senão a gente não vai perceber a proporção. Exatamente. Ah, entendi. Perfeito? Então, vamos lá. Pessoal, tem mais um item para vocês agora. Se vocês passarem, por gentileza, agora é o item D. Próximo PPT, por favor. Aí a conta, próximo, por gentileza. Esse foi nós fizemos aqui na lousa agora. O próximo. Isso, aí tem lá. Aí tem o item dele, pergunta assim, qual seria a quantidade de reagente necessário para a produção de 616 gramas de gás carbônico? Vou dar para vocês 2 minutinhos para vocês fazerem agora a amostra 4.
Voltando de mais um chat, agora eu acho que o pessoal entendeu como que é essa proporção aí, porque, ó, galera toda respondeu aqui 322 do etanol, 672 de oxigênio, 378 da massa de água. Tá? Aí, ó, o Gustavo respondeu isso, o Caio respondeu isso. O que mais? O Pedro, Maria Clara. Ixi, uma galera aqui, ó, respondeu, Simone. Ai, que legal. E aí, a Ana Luísa ainda falou assim pra gente, é só fazer vezes 7 cada produto e reagente. E tá certo isso? Perfeito, Ana Luísa. Ela pegou a ideia. Que bom, né? Vamos fazer aqui junto, ó. Eu estou usando como referência sempre a primeira amostra, mas como a professora Dani ela levantou aqui, eu não preciso só a primeira amostra, eu posso usar qualquer uma desde que ela esteja corrigida, tá? Só atendo quando vocês pegarem e reverem a aula, que no PPT eu acabei não corrigindo a amostra 2, mas vocês, né, vão ver a aula anterior, vão conseguir visualizar essa parte, perfeito? Então, eu tenho lá 46 de etanol, 96 de oxigênio, 88 de gás carbônico e 54 de água. E ele quer saber, para ele produzir 616 gramas de gás, o quanto que ele vai precisar de massa de etanol e de oxigênio. Como a Ana Luísa falou, 616 é o 7 vezes mais que 88. Então, o que eu tenho que fazer para aqueles que ainda não pegaram? Vou pegar a minha primeira linha, que é a amostra 1, que tem valores conhecidos, perfeito? E vou multiplicar tudo por 7. Se eu pegar aqui, ó, 54 e multiplicar por 7, eu vou achar um valor de 378 de água. Perfeito? Se eu pegar aqui, ó, 96 e multiplicar também por 7, eu vou achar um valor de 672. E se pegar aqui 46 e multiplicar por 7, eu vou achar um valor de 322. O que isso quer dizer, pessoal? Que para eu produzir essa quantidade de gás carbônico, que é 88 gramas, eu preciso de 46 de etanol, 96 de oxigênio. Ele perguntou, para produzir 616 gramas de gás, ele vai precisar de 322 gramas de etanol, 672 gramas de oxigênio, para chegar no valor que ele propôs para nós, e com isso eu vou produzir ainda 378 gramas de água. Perfeito? Então, com isso, nós finalizamos aqui a leis ponderais, nós vimos aí já a terceira aula de lei de Lavoisier, a lei de Proust, e nós vimos como se trabalha isso nos exercícios e experimentos. Perfeito, pessoal? Então, o que eu quero que você... Simone, só para ver se eu peguei aqui, que agora eu vou ficar especialista em química. Então, se eu pego 616 ali, se eu divido por 88, aí que eu vou achar esse 7. Isso, né? Também. E aí eu consigo, porque para eu conseguir descobrir 7 vezes, né, que ele é 7 vezes maior, eu então posso pegar esse valor aí de 616, aí eu divido pelo 88, vou achar o valor 7. Perfeito. É isso? Isso mesmo. Ah, legal. Legal. Então, aí o que nós vimos hoje foi as transformações, né, da concentração de massa, as transformações químicas, né? Vimos também as proporções fixas entre as massas do reagente e do produto. Eu vou ter aí um minutinho para vocês, para pontuar para nós quais as dúvidas que vocês tiveram, que ainda tem, né, em relação à matéria, para a gente poder tentar clarear na próxima aula, se caso haja dúvida. Vamos lá? Um minutinho para vocês. Ó, o pessoal comentando aqui que conseguiu realizar as atividades e que não tem dúvidas. A maioria aqui não apresentou dúvidas. Mas a gente pode ver depois
o chat com mais tempo, né? Para a próxima aula. Isso. Obrigada, professora Dani, pela participação da aula de hoje. Obrigado, pessoal, por vocês terem participado também. E até a próxima aula. Tchau. Tchau, tchau. Boa tarde. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.